é o processo de escrita de música? O que você... Ele é natural ou você para e fala, não, agora eu vou escrever? Como que funciona? Pra mim sempre foi uma coisa mais natural, mais espontânea. Então eu sempre gosto de compor no momento que eu tô muito inspirada. Se eu estiver inspirada do nada, não importa onde eu esteja, eu vou pegar um papel ou o bloco de nota do meu celular e vou começar a anotar alguma coisa. Eu já costumo compor letra e melodia ao mesmo tempo e eu componho muito a capela, porque eu não toco nenhum instrumento ainda. Então eu sempre vai vindo ali a melodia, vai vindo ali algumas palavras, algumas frases, eu vou escrevendo. E eu gosto de ir até o final do processo. Se eu tô com inspiração, eu vou quebrando a minha cabeça, mesmo que eu não tenha mais ideia. Mas eu gosto de ir até o final, pelo menos terminar a melodia. Ou então eu termino a letra, depois eu vou ajeitando. Mas eu sempre vou nesse propósito. Mas eu também consigo pegar, mesmo que eu não esteja com muita inspiração, e falar, olha, vou pro estúdio. Se eu estiver dentro do estúdio, alguma coisa eu vou ter que sair dali. E aí, muitas das vezes também já saíram processos assim. Hoje, eu, como componho mais dentro de casa, né? Componho mais, assim, à vontade. Não sai tanto, sai mais quando eu tô inspirada. Mas nessa época que eu tava realmente trabalhando com música, eu tava sempre em estúdio, então eu sempre tava me obrigando a compor. Eu acho que um músico, né? Um cantor, um compositor, ele tem que estar sempre se exercitando mesmo de tanto aprender novas palavras, de estar sempre trabalhando ali o português e também exercitando a escrita. Então, sempre que puder parar ali, vou compor alguma coisinha. Eu não faço muito isso, né? Porque eu não tô fazendo nada agora que eu voltei pra música, então eu tava nesse período, assim, indo mais pela minha inspiração. E o seu single, o que você esperava antes e depois do lançamento? Como é um retorno depois de muito tempo, foi um hiato de 5 anos, eu não tava esperando muita coisa. É uma coisa nova pra mim, pra toda a equipe, porque agora eu trabalho como uma artista independente. É um processo de recomeço, onde eu tô experimentando a temperatura do mercado, a minha volta pra música, a temperatura do público, recebendo a minha volta pra música. Então, nesse primeiro momento, eu lancei alguma coisa ali que eu tava confortável, que eu consegui fazer no meu tempo. Foi uma certa correria para poder fazer esse lançamento, entender qual que vai ser os próximos passos, mas por enquanto eu queria que o público entendesse que foi um retorno. Eu queria falar de amor, assim, coloquei quer dizer, veio a inspiração pra mim no dia. Eu lembro que eu tava compondo essa música dentro de casa, assim, me veio a inspiração, eu tava na sala, sentei na mesa, peguei um papel, começou a vir a melodia e escrevi tudo de uma vez. Mandei pra Larinha, por um áudio, mandei pra ela assim, falei, olha, o que você acha dessa música? Ela falou, amiga, muito boa essa música, que isso? Pô, ela tá na minha cabeça, que não sei o que, vem aqui pra gente gravar aqui no estúdio. Aí na época a gente gravou a voz, ela fez um beat, depois de muito tempo ela foi trabalhando mais. E aí, depois de um tempo, eu tinha ensaiado com a Paulinha Neves, que é minha professora de canto. E aí foi quando a gente conversando em equipe, todo mundo decidiu que essa música ia ser lançada. Aí eu falei pra Larinha, vamos regravar essa voz, que agora eu ensaiei um pouco mais, alguns apoios, eu acho que vale a pena a gente regravar a voz pra poder ter mais qualidade. Então foi mais esse processo. É uma música que eu acho que ela não é sobre o verão em si, mas ela traz uma vibe fresca. E é uma música que ela fala sobre a leveza de um amor mesmo. Quando a gente se apaixona e se renova, tem vontade de... Sabe aquela inspiração, aquele pico adolescente de que a gente acha que pode fazer tudo? É exatamente isso, assim, de um amor que desperta esse lado jovial da gente. De que o mundo vai acabar se a gente não viver aquele amor, sabe? Você sente que cantar, escrever é uma forma de cura? Teve uma época que eu levava muito como trabalho, então eu não conseguia compor de uma maneira tranquila, espontânea. Mas depois que eu comecei esse processo, assim, de me fechar, antes de querer voltar, antes de querer trabalhar, sabe? De capitalizar isso, eu acho que foi um período onde eu mais consegui me abrir e compor coisas que fizessem sentido pra mim, primeiramente. Então, às vezes eram até coisas que vinham do meu coração, mas que não era daquela forma que eu queria que fosse falada. Então, eu muitas das vezes não consegui lidar com algumas composições minhas que não saíram da forma como eu gostaria ou no momento que eu gostaria. E aí, isso tudo acaba automatizando muito o nosso trabalho. Olhar muito para algumas coisas que eu fiz, porque eu acho que não era daquela maneira que eu queria, eu dou uma ignorada, assim. Quanto tempo dura um processo de você compor, gravar, regravar, ensaiar? Isso é um processo muito longo ou depende? Tem gente que fica 1 ano, 2 anos pra poder lançar uma música ou lançar um álbum. Tem gente que não, pode ser uma coisa mais rápida. Essa música eu acho que eu compus ela em 2023 e ela demorou pra ser lançada porque
a gente ainda não tinha encontrado um momento ideal para essa volta da música, de regravar a voz dela até ela tá pronta. Foram de poucos dias. Dá para ser mais rápido do que isso. Tudo depende da disponibilidade das pessoas que você tá chamando para trabalhar. Tem música que eu já demorei 12 horas para poder terminar de compor. Tem música que eu tô há anos terminando de compor, que eu comecei uma parte com 16, aí depois outra eu escrevi com 18, outra eu escrevi agora. É muito de cada música e de cada artista também. Eu não tenho muita paciência, não. Eu acho que quanto antes a gente consegue lançar pro público e desapegar, eu acho melhor.